Olá, se ainda não me conhecem, eu sou a Lili do Lili e hoje venho falar de um livro que vai abordar o tema da arte, que é um tema que eu amo, mas que também é muito mais do que isso. O Artista, da Lucy Steeds, vai levar-nos à França do pós-Primeira Guerra Mundial. É um livro sobre pintura, é um livro sobre gênio, sobre poder e, sobretudo, sobre todas as mulheres que vivem à sombra dos homens. Neste livro, nós vamos acompanhar um jornalista inglês que, em 1920, decide viajar até ao sul de França para entrevistar aquele que era um dos grandes pintores da época. Este pintor era amigo de Cézanne, era também um grande gênio da pintura e vivia ali meio que escondido, ninguém sabia muito sobre a vida pessoal dele. E então este jornalista fica muito surpreendido quando finalmente ele lhe responde à carta, mas quando ele chega à casa deste pintor, ele diz-lhe que não lhe vai dar entrevista nenhuma e que, se quiser, ele pode escrever um artigo se aceitar pousar para uma das suas pinturas. Nós vamos acompanhar dois pontos de vista neste livro, o ponto de vista deste jornalista e o ponto de vista da sobrinha deste pintor que vive lá em casa também. Sinto que é um livro que anda sempre à volta de três grandes temas: a arte como fonte de identidade, como fonte de liberdade, o mito do gênio artístico e, finalmente, o silenciamento das mulheres. Uma das coisas que eu mais gostei no livro tem a ver com o ritmo. É um livro com capítulos muito curtos, muito fácil de se ler, apesar da escrita até ser uma escrita mais ou menos elegante. Estão sempre a acontecer coisas, ele tem assim mesmo um ritmo muito acelerado, também porque ele tem assim uma névoa de mistério que também nos ajuda a ficarmos mais presos a esta história. Apesar de não se perder em excessos descritivos, é um livro muito, muito sensorial. Eu senti o doce da fruta, das descrições da fruta, senti o calor do verão no sul de França, senti os cheiros a tinta. É muito, muito visual, muito... Parece que nós estávamos realmente lá com aquelas personagens a viver aquilo que elas estavam a viver e eu amei isso. Principalmente porque estas sensações e estas vivências destas três personagens na casa vão ter um contraste muito, muito grande com outras descrições daquilo que foi a Primeira Guerra Mundial, principalmente no que toca às consequências humanas, às perdas humanas dos soldados, dos militares, das famílias, das consequências físicas e mentais de tantas pessoas. Gostei mesmo muito da forma como ela consegue unir estes dois mundos que parecem não ter nada a ver e ao mesmo tempo que nos fazem sentir coisas tão opostas. Senti que ela o fez mesmo muito bem. A narrativa do livro fez-me muito lembrar um livro que eu li há 2 ou 3 anos, que é este aqui, que ele também foi finalista de uma série de prémios. Eu até acho que ele na altura ganhou um prémio qualquer, não estou bem a ver qual foi, mas eu tenho essa imagem presente. Este livro tem uma narrativa muito semelhante, é também uma história de uma família, passa-se quase todo numa casa e também se passa num contexto pós-guerra. No caso da Guardiã é após a Segunda Guerra Mundial. Também há aqui um clima de mistério, de romance muito interessante. No entanto, comparando os dois, não é que a Guardiã não tenha uma escrita muito bonita, porque tem, mas a escrita deste eu senti que é menos arrastada. Senti que aqui a escrita era um bocadinho mais leve, mais fluida. É um livro muito tenso, nós sabemos que a qualquer momento isto vai dar um desfecho problemático, digamos assim, e de facto há aqui uma reviravolta quase no fim do livro que efetivamente me apanhou. Não estava nada à espera, lá está, isto é um romance, também não é um thriller, não é um policial, não é nada disso. Há aqui um desfecho muito, muito interessante que eu estava a apontar para o outro lado completamente diferente e a autora teve mesmo muito bem aqui, eu amei. Aquilo que eu mais gostei neste romance foi de facto o tema das mulheres. Eu li o livro sem saber, sem ter consciência nenhuma de que isto seria um tema, portanto, eu amo livros sobre arte, li-o, escolhi-o exatamente por isso, sem sequer saber do que é que se tratava e fui muito surpreendida porque foi um livro que me fez, não sei, que me trouxe uma série de questões que me ficaram aqui em pano de fundo a chatear. Coisas também que eu nos últimos anos já tenho vindo a pensar, cada vez com mais frequência, coisas como quantas mulheres teriam sido génios ao longo da história se tivessem tido a oportunidade para o ser e também quantos homens génios é que também o foram porque tinham um suporte feminino à sua volta que permitiram o facilitismo em absolutamente todas as áreas das suas vidas, à exceção, efetivamente, da profissão. Há uns tempos atrás eu vi uma série, agora não me estou a lembrar do nome, mas vou deixar aqui, em que nós vamos acompanhar as vidas
e a evolução de grandes figuras da história. Temos cantores, pintores, cientistas. No caso, eu vi as primeiras 2 seasons, creio eu, que foi a do Picasso e a do Einstein. Foi uma série que eu amei, mas que me marcou muito por perceber que são 2 grandes homens, 2 homens que eu sempre admirei e que eu perdi muito respeito depois de ter visto esta série, exatamente pela forma como tratavam as mulheres, pela forma como lhes roubavam a identidade, as ideias, como se serviam delas. Foi uma série que me fez pensar pela primeira vez nisto, de o quão fácil para tantos homens foi serem tão bons na sua profissão quando tinham uma mulher a tratar de absolutamente tudo. A tratar da roupa, a tratar da casa, a tratar da logística, do dia-a-dia, a tratar de uma estabilidade emocional e de uma segurança emocional que são sempre as mulheres que se chegam à frente para. Isto causa-me assim uma sensação de injustiça muito grande, um desequilíbrio muito grande, e que me fez efetivamente perceber a quantidade de mulheres que nunca sequer lhes passou pela cabeça a possibilidade de chegar a algum sítio, não por falta de skills, mas simplesmente porque nunca tiveram esse tempo, essa educação, o dinheiro, a liberdade, todo um background que lhes permitisse isso. Para mim, os pontos altos do livro foram o ritmo, um ritmo muito rápido, portanto, alguém que queira um bom romance, mas não queira uma coisa cansativa, é um excelente livro, é também um livro muito sensorial para quem gosta realmente de, com muita facilidade, ter uma experiência mais imersiva. Sinto que o contexto histórico está muito bem integrado no livro e é uma coisa que eu também adoro. O final tem uma revelação muito impactante, muito interessante, e depois a reflexão sobre a arte e sobre a invisibilidade feminina eu simplesmente adorei. O que é que eu não gostei tanto? Tenho muita pena que não tenham mantido a capa original. Eu sinto que era uma capa muito mais bonita, e também senti que este pintor, este gênio, não foi tão aprofundado como eu gostaria que tivesse sido. Eu percebo que a ideia também é ele ser uma personagem meia misteriosa, mas houve de facto muita coisa sobre ele que eu fiquei sem resposta e isso incomodou-me um bocadito. Se, tal como eu, ler sobre arte ou sobre este ambiente ou sobre pintura é uma coisa que vos fascina, vou deixar 2 sugestões de livros que já li há muitos anos e que amei. Em primeiro lugar, O Nervo Óptico. Este livro é delicioso. Espreitem, vão ver sobre o que é, vale mesmo muito a pena. E depois, se não têm medo de calhamaços, vou já avisar que o Pintacilgo é gigantesco, mas vale muito a pena. Foi o livro responsável por me fazer apaixonar pela Donna Tartt. Dei-lhe uma oportunidade, é um livro lindíssimo. Ambos são livros que valem mesmo a pena. O Artista, mais do que um livro sobre pintura, é de facto um livro sobre exatamente quem fica fora das molduras. Se, tal como eu, amam livros de ficção sobre arte, digam-me por favor aqui em baixo quais é que são as vossas sugestões. Se têm algum que me recomendem. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.